Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a comunicação na gestão pública e a gestão das redes organizacionais. Vamos lá? Antes de nós falarmos especificamente da comunicação na gestão pública, nós vamos falar um pouco do arcabouço legal que sustenta o chamado direito à informação. Então, aqui, direito à informação. Nós vamos ter aqui o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e dos municípios obedecerá, né, aos famosos princípios aí da administração pública, né, que a gente sempre aí para guardar, para estudar, é o chamado LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. E aí traz aqui o parágrafo 1º, dizendo que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo e informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores. E aqui, mais abaixo, a gente trouxe também a Lei 12.527, a chamada Lei de Acesso à Informação, ou a famosa LAI, que é uma exigência, a edição dessa lei aí que trata do acesso à informação, lá no artigo 37 também, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. E por que a gente traz, né, esses dois dispositivos aí para poder falar de comunicação na gestão pública? Porque a informação sob a guarda do Estado, ela é sempre pública, ela precisa ser sempre pública. Os cidadãos, né, a sociedade em geral, tem direito à informação, a ter acesso à informação pública. Tem aí as suas restrições, né? Vocês podem estudar melhor tanto esse artigo 37 que fala sobre a administração pública, tanto lá em direito administrativo quanto em direito constitucional, e a LAI, a Lei de Acesso à Informação, vocês também podem estudar melhor, com mais detalhe, lá no direito administrativo, né? Os nossos professores aí do TEC vão passar essas informações com mais detalhe para vocês, e vocês podem fazer as questões relacionadas a esse assunto. Mas como a gente vai falar de comunicação na gestão pública e a gente vai tratar dessa comunicação na nossa administração pública brasileira, é importante que a gente saiba, né, que existem aí dispositivos, tanto na nossa Constituição quanto leis aí específicas que vão tratar da comunicação. Então, o direito à informação é um direito de todos, né, da sociedade em geral. Então, a regra é acesso à informação. O sigilo às informações, ela é uma exceção, né? Então, o processo de comunicação na gestão pública, ele precisa ser um processo transparente, né, que traga todas as informações necessárias para que a sociedade entenda, né, o que está sendo feito com os recursos públicos. Então, o acesso à informação é algo de interesse público que todos precisam, então, ter acesso. Então, por isso que antes de falar, né, o que é comunicação pública, o que é comunicação governamental, tratar das redes organizacionais, nós achamos interessante trazer isso, né? De onde que vem esse direito de acesso à informação? Como que a comunicação pública precisa ser realizada? Ela vai seguir que tipo de regramento? Tá? Então, por isso que a gente trouxe tanto o dispositivo da Constituição Federal quanto a Lei de Acesso à Informação, que vocês podem aí estudar esses dois dispositivos aí
nas matérias específicas, tá? Então agora a gente vai entrar especificamente nos conceitos de comunicação pública e de comunicação governamental, mas antes a gente destaca, aqui que nós colocamos no slide, essa frase, né, que a publicidade e a transparência das informações é a regra, o sigilo é a exceção, tá? Então essa é uma frase aí bem característica de como a comunicação pública ela deve proceder, né? Tanto a publicidade e a transparência dessas informações é sempre a regra. O sigilo dessas informações é a exceção e esse sigilo ele acontece por tempo determinado. Então não existem aí informações que vão ficar sigilosas ad eterno. E aí outra coisa importante para a gente saber é que quanto mais acesso à informação, mais democrática é a sociedade onde se vive, né? Então o acesso à informação é algo que está intimamente relacionado aí com o processo democrático, né? A democracia, ela envolve o acesso à informação, a todas as informações, sendo que algumas, né, que compõem aí essa exceção vão ser sigilosas, mas vão também ser sigilosas de acordo com um prazo, né, por um tempo determinado, que a lei de acesso à informação vai trazer aí os tipos, quais são as informações, né, que terão aí um acesso restrito e o tempo de restrição ao acesso a essas determinadas informações, tá bom? Então vamos seguir aqui e vamos ver o nosso primeiro conceito, o conceito de comunicação pública, um conceito aqui do Agostinho Paludo, que ele vai dizer que a comunicação pública compreende não somente comunicação praticada pelos entes públicos. Então ele diz que a comunicação vai além dessa comunicação praticada pelos entes públicos, mas que ela abrange principalmente a comunicação que ocorre em espaços públicos comuns, envolvendo governos, seus órgãos, as entidades paraestatais e não governamentais e a sociedade em geral, e que de alguma forma envolve o interesse público. Então a gente vai ver que a comunicação pública ela é ampla, porque não só vai compreender essa comunicação praticada pelos entes públicos, mas também envolve outras entidades paraestatais, não governamentais e a sociedade em geral. E a comunicação pública, ela estabelece o debate público quando ela envolve esses atores que foram citados aqui na definição do Agostinho Paludo. Então, a comunicação pública, ela visa, né, ela busca reduzir a distância que existe entre as instituições públicas e a sociedade em geral. E ela busca reduzir essa distância para que seja promovido, então, o debate público que vai discutir o interesse público. Então, a comunicação pública, a gente viu aqui nessa definição que ela é mais ampla, né? E ela vai ter alguns objetivos. Um deles é informar a sociedade em geral sobre a atuação do governo, informar também sobre a utilização dos recursos públicos, educar a sociedade sobre questões em geral, e essa educação é para esclarecer, né, sobre temas de interesse público. Interesse público. E também criar um canal que permita
Então, um canal que vai permitir, né, o estabelecimento de uma relação de diálogo com os cidadãos e com a sociedade. Então, esses aqui são os objetivos da comunicação pública, que nós vimos que ela é ampla e que pretende, né, criar aí o espaço para debates e por isso vai envolver, né, vários atores, não só quem está ali no âmbito da administração pública, vai auxiliar na construção das chamadas agendas públicas. Essas agendas que são a base para a definição das chamadas políticas públicas. Então, o que a gente precisa guardar da comunicação pública? Que ela é uma comunicação ampla. Ela é ampla porque ela não está somente ali relacionada com os órgãos públicos, né, com as suas entidades. Ela é mais ampla porque ela vai abarcar aí outros atores, a sociedade em geral, as entidades não governamentais, né, todos esses atores aí que vão contribuir para o debate público, né, tratando aí dos interesses públicos da sociedade em geral. Tá? E agora a gente vai ver a definição de comunicação governamental e ver a diferença da comunicação governamental para a comunicação pública. E aí o Agostinho Paludo vai falar que a comunicação governamental contempla todas as ações e atividades desempenhadas pelos governos, seus órgãos e entidades com a finalidade de apresentar para a opinião pública informações de seu interesse e também a prestação de contas da sua atuação. E aí a gente vai ver que a comunicação governamental, ela é uma comunicação institucional. E que ela vai estar contida, a comunicação governamental, ela vai estar contida, então vamos colocar aqui, contida na comunicação pública. Ela não é tão ampla como a comunicação pública, porque ela é meramente institucional, mas ela está aqui dentro da comunicação pública. Então, a principal diferença é essa: comunicação governamental é institucional, puramente institucional, e está contida, então, na comunicação pública, que é algo mais amplo. A comunicação governamental, então, trata, né, dessa transparência ao apresentar para a opinião pública as informações. Então, a comunicação governamental trabalha com transparência e prestação de contas, e a gente vai lembrar do famoso accountability, que trata da prestação de contas e da responsabilização aí dos gestores pelas suas ações e a utilização dos recursos públicos. Então, a gestão da comunicação governamental, ela deve contemplar principalmente informações de qualidade e também essa facilidade de acesso às informações. Então, ela precisa tratar da qualidade do que é informado e do acesso a essas informações, porque ela trabalha com transparência e também com a prestação de contas, a responsabilização ali dos gestores pelos seus atos, que é o accountability. Então, a comunicação governamental, ela é meramente institucional. Ela envolve a sociedade, sim, mas não nesse processo tão amplo quanto a comunicação pública faz,
que já trata mais dos debates entre os atores envolvidos ali para a definição de políticas, né? A comunicação governamental, como é mais institucional, ela trata mais ali daquele, digamos assim, do âmbito daquele órgão específico, daquele poder específico ali né, que pode ser o judiciário, o executivo, o legislativo. Então, a diferença entre comunicação governamental e comunicação pública é essa. Governamental é institucional, a comunicação pública ela é mais ampla. Assim como a comunicação pública, a comunicação governamental também possui aí objetivos. Então, a gente vai ter como um dos objetivos disseminar informações de interesses dos mais diferentes segmentos sociais, né? Então, as instituições públicas, nas suas diversas atividades, precisam disseminar essas informações para os vários segmentos sociais. Então, instituições que tratam da parte ambiental, da parte social, da parte de saúde, disseminar essas informações relacionadas a cada uma dessas atividades, estimular a sociedade a participar do debate e da definição de políticas públicas, ou seja, a comunicação governamental, como ela faz parte da comunicação pública, ela também pode estimular a sociedade a participar desses debates, até bem porque esses debates também são feitos no âmbito das instituições públicas, realizar ampla difusão dos direitos dos cidadãos e dos serviços colocados à disposição, explicar os projetos e políticas de governo que são propostos aí pelo Executivo Federal, promover o Brasil no exterior e atender às necessidades de clientes e usuários das entidades aí que integram o Executivo Federal. Então, esses são os objetivos aí mais comuns da comunicação governamental. E aí a gente vai começar a falar agora das chamadas redes organizacionais. Porque as redes, elas são estruturas, né, que são feitas aí para auxiliar na agilidade e na eficiência da comunicação dentro da gestão. Então, assim, são várias informações de vários segmentos e esses segmentos começam a trabalhar em rede, ou seja, começam a trabalhar conjuntamente, de forma coordenada, auxiliando uns aos outros em prol de um objetivo comum. Então, a ideia das redes organizacionais é exatamente essa, né? Tornar a comunicação e o trânsito e o fluxo de informações mais ágil e mais eficiente. E a gente tem aqui um conceito também do Agostinho Paludos falando sobre as redes. E ele vai dizer que as redes são organizações temporárias conectadas pela tecnologia da informação. Então a gente vê que esse modelo, né, das redes organizacionais, ela só é possível ou ela funciona melhor porque existe essa conexão feita pela tecnologia da informação com o compartilhamento de competências, conhecimentos, ideias, soluções, infraestrutura, processos e muita colaboração, com vistas à resolução de problemas ou então à obtenção de ganhos aí de toda a espécie. E as redes, elas trabalham com elementos como a flexibilidade, o envolvimento pessoal, o envolvimento das pessoas ali que formam essas organizações, que formam as equipes que se unem em rede, e vai trabalhar também aqui com a cooperação, nessa troca aí de informações, na troca de competências, conhecimentos, ideias, soluções, infraestrutura e processos. Então, a cooperação na forma aí das trocas. E quando a gente fala das redes organizacionais e a gente traz essas redes
organizacionais para o âmbito da administração pública, a gente pode falar então do chamado Estado-rede, né? Então o Estado-rede, como também o Augustinho Paludo traz aqui para a gente de definição, ele diz que surge o Estado-rede como uma forma de responder aos novos desafios trazidos pela era da informação e também pelas novas tecnologias. A atuação em rede é um novo modelo de relação entre Estado, administração, a iniciativa privada, a sociedade civil e o cidadão em particular. E vai envolver, então, negociação, confiança, parcerias e transparência. O conceito de rede na administração pública brasileira, esse conceito surge, né, com o programa da Gespública, né, esse programa aí que foi criado ainda quando existia no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, isso lá em 2005, pelo decreto 5.378. Esse conceito de rede vem então para dentro da gestão pública. Esse programa Gespública, que foi instituído nesse decreto 5378 de 2005, não está mais em vigor, né? Esse programa não está sendo mais aí, utilizado na administração pública. Esse decreto 5378 ele foi revogado pelo decreto 9.094 de 2017, mas o conceito de rede, né, ficou dentro da nossa administração pública, né? Não mais dentro desse programa do Gespública, mas a ideia, né, a essência aí desse conceito de rede ficou, né? Então a gente tem as ações do governo eletrônico, a gente tem outras ações da tecnologia da informação que ajudam aí nesse compartilhamento de competências, de processos, de conhecimento, de ideias e de soluções no âmbito aí da nossa administração pública brasileira, tá? Então, continuando aqui, a gente vai ver que esse, né, Estado-rede, ele tem princípios de atuação administrativa. São alguns princípios aqui que a gente vai ter a subsidiariedade, que o Estado, aquele conceito de que o Estado deve ser substituído pela sociedade em tudo aquilo que não é essencial. Um outro princípio é a adoção de tecnologias, então investir cada vez mais em equipamentos, em software, em treinamento dos servidores para poder utilizar esses equipamentos, esses softwares da melhor forma possível e aí sim, né, trazer mais inovação, tanto tecnológica quanto inovação também no desenvolvimento das políticas públicas. Outro princípio de atuação administrativa do Estado-rede é a transparência, né, tornar públicas as ações e decisões para poder combater a corrupção e o nepotismo. A participação dos cidadãos também assim, é um princípio fundamental da atuação administrativa no Estado-rede, porque quanto mais os cidadãos participam, né, da administração pública, mais a democracia ela é fortalecida. Temos também novos agentes da administração, capacitar os servidores públicos para essa atuação em rede, flexibilidade, que é uma estrutura administrativa capaz de acompanhar as mudanças nacionais e globais, né? Então, assim, trazer uma estrutura administrativa mais flexível, menos burocrática, mais aberta, então, às mudanças. E isso se faz com comunicação, isso se faz com esse entendimento da atuação em rede, né? Com esse compartilhamento de competências, de conhecimento. Então, é uma forma de quebrar a resistência à mudança, né, que existe nas organizações em geral, mas ainda mais nas organizações públicas,
por conta da rigidez ainda burocrática que ainda existe muito, por mais que se queira implantar modelos aí de gestão mais gerencial, né? E um outro princípio que nós vamos ter é a coordenação, que é estabelecer meios de cooperação entre as instituições públicas e os demais atores, né? É um conceito aí de rede de gestão, a coordenação e essa cooperação entre todos os envolvidos. E por último, um princípio do aprendizado, aprender com erros e aperfeiçoar a gestão. É o aprender a aprender, né? É você verificar, identificar esses erros, mas empreender esforços para aprender com esses erros e trazer, né, para dentro da gestão o que foi aprendido, né? O que nós aprendemos com esse erro, para que não possamos cometê-lo mais, né? Então isso aperfeiçoa também o processo de gestão. E aí a gente vê as boas práticas de governança corporativa, de governança pública, né? E essa gestão em rede, o Estado rede, contribui muito para que essas boas práticas sejam de conhecimento de todos e que todos possam aplicar aí o que há de melhor nessas boas práticas dentro da sua própria instituição, tá? Então agora nós vamos ver como que esse assunto, né, da comunicação na gestão pública e das redes organizacionais esses assuntos estão sendo tratados nas questões de prova. Aqui nós temos uma questão de 2015 da FCC, que vai falar o seguinte, que as redes organizacionais envolvem a agregação de múltiplos atores e interação para o compartilhamento de ideias e recursos de forma ágil e eficiente, e que o Estado-rede combina vários princípios da atuação administrativa, incluindo, nós acabamos, né, de ver esses princípios, e aqui na afirmativa 1 fala do princípio da subsidiariedade, dizendo que o Estado deve ser substituído pela sociedade quando sua atuação não seja essencial. E é exatamente isso, né? Essa afirmativa aqui, ela está correta. Trata-se exatamente do princípio da subsidiariedade. No item 2, que é o princípio da flexibilidade, diz que a estrutura administrativa flexível para adaptação às mutações internas e externas. Então, a atuação administrativa do Estado-rede precisa ser flexível, sim, para poder se adaptar a essas mudanças que ocorrem externamente e acabam influenciando o ambiente interno da administração pública. E a própria administração pública, ela precisa se adequar a essas mudanças. E aqui no item 3, esse daqui também está correto, 2, a afirmativa 3 fala de centralização, existência de canal exclusivo de comunicação, com vistas a evitar a dispersão de esforços. E a gente vê aqui, pelo que a gente já conversou sobre redes organizacionais e Estado-rede, que a centralização não tem absolutamente nada a ver com esse modelo, né, de Estado-rede. Porque se tem como princípio a flexibilidade, não há como a gente falar em centralização. E muito menos em canal exclusivo de comunicação, porque exatamente a comunicação entre os vários atores é que vai enriquecer esse modelo do Estado-rede. Então, a afirmativa 3, ela está errada. Então, está correto que se afirma apenas em 1 e 2. Então, a resposta aqui da nossa questão é a letra D. Aqui nós vamos ter, então, uma questão de certo e errado, de 2013, dizendo que com relação às dimensões
e aos processos constituintes da comunicação organizacional, é para a gente julgar o item que se segue. E vem a afirmativa. A comunicação pública somente pode ser realizada na esfera governamental, visto que um dos seus fundamentos consiste em colocar o cidadão na centralidade do processo de comunicação. E aqui, questão errada, porque a comunicação pública, nós vimos que ela é ampla, então ela não esse somente pode ser realizada na esfera governamental, ela está errada, né? A comunicação pública, ela abrange a esfera governamental e outras esferas também. Abrange os cidadãos, então ela vai abranger essa esfera governamental, sim, mas não somente, e ela vai abranger também a sociedade em geral, as entidades públicas que estão aí na esfera governamental, mas também as entidades paraestatais, as entidades não governamentais, né? Então, por isso que a nossa afirmativa, ela está errada, porque a comunicação, ela é ampla e ela não abrange somente a esfera governamental, mas também sociedade e outras entidades aí que compõem aí a nossa sociedade, entidades paraestatais, não governamentais e a sociedade em geral. E é isso, pessoal. Aqui nós finalizamos a nossa aula de comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais. E nós sugerimos que vocês façam questões aí sobre esse tema e até a próxima aula.